Bom, pessoal, boa tarde. Vou me apresentar rapidinho, sou o CEO da NZN, como a Camila falou. Para quem não conhece a NZN, ela tem alguns produtos, já está há mais de 20 anos no mercado, então a gente tem o Baixa Aqui, o Clique Jogos, são produtos que nasceram ali nos anos 2000. A gente tem o Mega Curioso, um site sobre curiosidades também, e o Tecmundo, que é o nosso carro-chefe, né? Fala sobre mercado de tecnologia, e a nossa queridinha, que está patrocinando aqui o Lounge, aqui ao lado, que é o Debrief, que é a nossa newsletter. Quem não passou ali, não pegou o QR Code para assinar, pode passar ali e assinar. Todo dia 7 da manhã chega no seu e-mail a newsletter com as principais notícias de tecnologia. Então é bem legal. Passei muito tempo da minha carreira na Globo, né? Trabalhei 14 anos lá, então acho que tem um pouquinho a ver com esse, o que a Globo não mostra. Mas hoje eu estou aqui mais para aprender e para ouvir aqui com o pessoal. A gente já estava conversando ali atrás e o pessoal tem muita experiência. Então, vou passar logo aqui, apresentar eles aqui e passar a palavra para eles, já lançando aqui uma pergunta, que eles se apresentam e já respondem. O ano está terminando, né? Estamos agora em dezembro aí, mas foi um ano, como tem sido os últimos, com pandemia, com inteligência artificial, com tudo, bem desafiadores para produto, né? As empresas passaram por muitas mudanças depois daquele crescimento que a gente viu. E queria ouvir de vocês quais foram os principais desafios do ano, além de se apresentarem. Então, estou aqui com o Renato, Head de Produto da Memed, a Suzy ali, diretora de produtos da Cold, e a Bianca, Head de Produtos do Grupo Boticário ali, para falar um pouco. Fiquem à vontade aí, quem quiser começar se apresentando e falando o que foram os principais desafios aí esse ano. Beleza. Obrigado pela apresentação. Gente, eu vou falar um pouquinho... eu estou há 2 anos na Memed. Memed sabe quando você sai da consulta e tem aquele garrancho do médico, receita médica? A Memed resolve isso, né? Putz, é uma prescrição digital, uma receita digital. Não apenas isso, né? A gente ajuda toda a jornada de tratamento de uma pessoa. E eu acho... por que eu estou explicando isso? Não é só para fazer o jabá aqui da Memed, mas é porque a gente ouviu aqui sobre pandemia. E foi na pandemia que a Memed decolou, né? Telemedicina, etc e tal. Poxa, então tá. A Memed estava rampando, crescendo demais, e aí recebeu um investimento muito legal. Então, tinha uma tese, existia uma estratégia, né? E durante essa boa parte dessa execução, até 2022, a gente estava perseguindo essa tese. Agora, esse foi um ano de, peraí, precisamos fazer mudanças. E o que a Globo não mostra é quando precisa fazer mudanças na estratégia e você primeiro precisa entender que ela não está fazendo sentido e, segundo, você precisa de um tempo para formular a próxima. Como que você engaja o time com isso? Como que você descobre qual que é o próximo passo? Com o carro andando, né? Com o carro andando. Não, e tem uma outra coisa que eu acho que é uma das mais difíceis, pensando no dia a dia de um PM, de uma pessoa de produto, que é o seguinte: a gente começou a fazer vários experimentos para entender quais eram caminhos que a gente poderia buscar. E qual que é o ponto? Todo mundo fala, né? Fail fast, né? Falha rápido, aí que é sucesso. E para você sentir que é sucesso, você perceber que toda vez você economizou dinheiro porque você matou uma iniciativa logo no início. Mas, assim, como que você consegue criar uma cultura em que as pessoas sentem que elas estão fazendo um ótimo trabalho, sendo que, de forma mais ou menos seguida, elas estão dizendo, isso daqui não vai dar certo, vamos parar agora. Eu acho que isso daí foi algo que a gente precisou trabalhar bastante na Memed para assegurar as pessoas que isso sim é um trabalho maravilhoso. Porque a alternativa qual que é? A gente construir produto, a gente gastar muito dinheiro, muito tempo em coisas que não fazem sentido. Legal. Gente, eu sou a Suzy, acho que já me apresentaram aqui, né? Hoje eu estou com um desafio aí atual, diretora de produtos, 4 unidades de negócio, crédito, PF, PJ, cobrança e antifraude. É muita coisa, né? Então, tem muita gente de produto comigo lá. Eu estou na COD, né? Poucas pessoas conhecem a COD, mas é uma data tech e eu fui por causa disso. Nossa, como é uma data tech, como é que é criar produtos, né? Como é que esse time está trabalhando, é tanto dado, é tanta coisa. E um pouco assim, resumidamente da história da COD, ela foi criada aí, né? Por trás tem um board muito forte, que é os 5 maiores bancos do Brasil. Então, tem muito dado, muita oportunidade, né? Como o CDO fala, Suzy, aqui tem oportunidade demais para a gente fazer muita coisa diferente. E tem muito cliente, é uma marca assim, muito importante aí para fintechs, para algumas empresas aí de varejo, né? Mais o mercado B2B, e a gente consegue apoiar fortemente, tá? Então, é pequenininha a COD, mas ela tem se tornado muito grande, muito importante, tá? Quando a gente fala de dados como soluções para prevenção à fraude, para ajudar na recuperação de crédito, para pensar ali do outro lado como é que a gente olha todo o fluxo de crédito das pessoas, seja empresarial ou seja pessoa física, tá?
E falando um pouco assim, as pessoas falam assim, Suzy, por onde você passa, você está sempre resolvendo as mesmas coisas. Pior que é, gente. Tá? Até minha esposa falou, você tem que mudar um pouco aí. Ainda bem que eu mudei para uma Data Tech, né, para entender uma outra cultura, um outro movimento. Mas eu sempre estou ajudando nessa parte de org design, delivery, performance, change management, as mudanças vão acontecendo. Eu estou sempre ali sentado com um grupo, né, o CDO, CTO, CPO. E os meus maiores desafios, assim, num grande resumo, gente. Primeiro, né, e vocês vão se conectar com o que eu estou falando, é fazer as pessoas trabalharem com propósito e não com medo de serem demitidas. Eu senti muito isso forte, tá? Principalmente esse ano foi muito forte. Então, assim, vamos fazer o produto, vamos pensar tal. Ai, Suzy, eu estou fazendo, e elas não estavam nem pensando o que estavam fazendo. Então, a desconexão foi muito grande. Eu acho que eu, como gestora, estou 10 anos fazendo gestão, isso me preocupou bastante. E, assim, processo, metodologia, nada convencia ninguém a estar ali conectado, tá? Eu tinha que trazer outras coisas, outras visões para trabalhar as pessoas. Um outro desafio muito forte é o danado do org design. A gente mexe para cá, vai e volta, e no final do dia a gente está trabalhando em silos, sinceramente. E aí a gente começa a montar muito, esse é o meu terceiro desafio, uma visão de life cycle, a gente vai fazer tudo integrado, end-to-end, ponta a ponta. É bonita a visão de produtos. Na hora da gente conectar, o org design não conecta, as reuniões não conectam, os papéis não conectam. E aí começa a ter muita dificuldade de a gente entregar as coisas de forma integrada, para o cliente ver uma coisa de ponta a ponta, tá? E o meu desafio mais atual, e eu vejo agora cada vez ele mais forte, eu estou numa Data Tech. Então, dados lá, tem um slogan, né? Dados são pessoas. Dados é muito importante, né? E aí eu estou numa Data Tech e eu tenho que trazer cada vez, o CDO pede isso para mim, pede para todo mundo lá, né? Essa cultura data-driven. A gente tem que ser o exemplo disso. Eu não estou falando só montar um Power BI, colocar na TV e montar ali de vez em quando, montar um KPI de produto. É cultura. É muito maior do que só ter o dado disponível. O que é que a gente usa, o que é que a gente faz. E aí, durante toda a minha trajetória, eu ainda vejo que a gente ainda tem muita dificuldade, né, de manter um ritmo com isso, sabe? A gente faz muito pontualmente, usa ali num pedaço ou outro, mas não tem uma cadência. Então, acho que foi os meus maiores desafios, assim, fortes. Muito bom, Suzy. Ó, ela falou que tem umas tretas para contar, então vamos explorar um pouquinho isso daí depois também. Para contar esses bastidores aí. Bianca, se apresenta aí pra gente escutar. Bora nessa. Prazerzão, pessoal. Tô vendo algumas carinhas conhecidas. Passei por alguns tipos de empresas já. Passei por startup pequenininha na área de marketing, tinha 50 pessoas. Passei pela própria NZN, quando eles estavam na época de encontrar uma nova fonte ali de receita. E tô há 4 anos no Grupo Boticário. E entrei no Boticário olhando para a jornada de venda direta, então apoiando a revendedora ali que está divulgando e vendendo seus produtos para o consumidor final. E esse ano eu assumi o desafio de assumir a área ali dentro da diretoria de lojas e franquias. Então, um universo totalmente diferente. Acho que essa é uma coisa legal que a gente vai falar aqui durante a palestra, que cada empresa tem sua complexidade. Quando a gente olha para o Grupo Boticário, a gente está falando de uma empresa altamente complexa. São multicanais de vendas, a gente tem e-commerce, marketplace, as revendedoras, as lojas próprias, as lojas do franqueado. Isso torna a nossa estrutura e como a gente toma a decisão complexo. E a gente tem várias marcas. A gente tem Eudora, Boticário, quem disse Berenice. Isso também influencia em como a gente pensa produto. Então, isso já vai dizer um pouco de como que a gente tem que adaptar a nossa estratégia. Falando um pouco do desafio, que coincidentemente tem essa minha mudança de estrutura, o meu primeiro ponto de partida foi fazer um diagnóstico da área que eu estava entrando. Então, saindo de venda direta para o canal de lojas e a diretoria de franquia, o meu público-alvo muda, a maturidade dos meus times muda, os tipos de produtos que eu toco mudam. Não? Então, uma coisa é olhar, por exemplo, o aplicativo da revendedora, outra coisa é olhar um sistema de PDV. Então, cada sistema também muda a nossa estratégia. Então, quando eu entrei na minha área, após o diagnóstico, acho que o primeiro desafio que eu tive foi entender se os times que eu tinha ali estavam, de fato, conectados com a estratégia da área de negócio que a gente queria impactar. Aqui eu já vi muita oportunidade que a gente pode ir conduzindo, mas acabei tendo que influenciar em algumas movimentações e mudanças de time. O segundo foi garantir que a gente estava com lideranças bem posicionadas para subir a barra do que a gente precisava. Então, também fiz algumas movimentações de pessoas quando eu entrei. E o terceiro ponto é mapear os problemas que a gente tinha com os produtos mesmo. E aí, no caso da diretoria, eu estou vendo que tem algumas pessoas da área aqui, a gente tinha muito problema em como que a gente dava mais força para a cultura de engenharia de software. Então, a gente tinha histórico de alguns produtos entregarem muitas funcionalidades, mas fazendo, às vezes, trade-offs de qualidade, de segurança. Então, também foi um momento de eu shiftar um pouco e criar estratégias de produtos e impulsionar os times a pensarem mais em engenharia. De novo, talvez se eu tivesse em outra área, talvez esse não ia ser um pilar que eu ia focar. Na minha área, acho que o desafio de fortalecer a cultura de engenharia de software foi bem grande também.
Legal, legal. Acho que esse ponto de escutar, né, no primeiro momento para fazer o diagnóstico em qualquer área, né, não só em produto, é muito importante, é necessário, né, antes de atuar, fazer o plano de ação ali, né. Bom, vamos dar sequência aqui. Eu tinha pensado aqui na gente falar um pouquinho já. A gente tem muitos exemplos no mercado, né? O próprio modelo ali de squad do Spotify, por exemplo, que ficou tradicional ali como o pontapé inicial para os times de produto. Os próprios executivos, quando foram saindo depois, falaram que esse modelo nunca foi 100% implementado lá dentro, né? Então, quando você vende para o mercado aquele glamour da área de produto, sempre vende, cara, tudo perfeitinho, funcionando bem. O Renato falou aqui, o erro é legal até a página 2. Quando você erra sem parar e não consegue implementar nada que dê sucesso, a cobrança aumenta. Então, como é que é um pouquinho? A Suzy falou aqui, prometeu trazer umas histórias boas para a gente. Então, queria que vocês contassem um pouquinho como é que é por trás desses bastidores, esses frameworks, esses exemplos, esses cases de outras empresas que o mercado acaba em abundância no LinkedIn mostrando para a gente. Como é que é para trazer isso, essa cobrança para dentro do time, que nem sempre funciona com essa perfeição? Como é que vocês encaram isso nas outras experiências que vocês tiveram e na atual? Eu acho que eu posso puxar o gancho, você falou esse exemplo do Spotify, e fala muito sobre papéis e responsabilidades dentro do squad, né? Quando eu entrei no Boticário há 4 anos atrás, pensa que a gente era uma empresa que tudo que a gente construía de tecnologia era feita fora de casa. Então, a gente tinha nossos parceiros para desenvolver o que a gente acreditava de produtos que impulsionar a estratégia. Isso tem vários trade-offs, positivos, negativos, e aí vai de cada estratégia da empresa. Na época que eu entrei, a gente entendeu que o que era core fundamental para impulsionar o nosso negócio, deveria estar dentro de casa, para a gente ter mais autonomia sobre como era construído e sobre como deixar mais integrado com a nossa visão. E aí, quando a gente começa a trazer e internalizar times de tech, começam as primeiras discussões de qual que é a formação dos times. E a gente teve a oportunidade de dizer, então, vamos copiar e colar o modelo do Spotify? Talvez não faça sentido. Uma coisa é você nascer digital e pensar na formação de time. Outra coisa é você pegar uma empresa com 15 mil funcionários e transformar ela para trazer o time de tecnologia e a estratégia de digitalização para dentro de casa. Então, não, a gente não copiou o modelo do Spotify. E, no começo, os primeiros cargos eram responsabilidades mistas. Quando eu entrei, o squad tinha um papel chamado Squad Leader, que era um PM que ficava com a gestão do time de dev. Por que isso fazia sentido no começo? Porque o time de dev era fora de casa. Então, era uma gestão com menos accountability sobre o desenvolvimento das pessoas. Em algum momento, a gente começou a internalizar, contratar time de dev, discutir a estratégia de trazer o produto para dentro de casa, a começar a desenvolver dentro de casa, e a responsabilidade e accountability desse papel sobre a formação do time de desenvolvimento começou a subir. Então, em algum momento, a gente falou, opa, esse papel está pesado, não faz sentido você olhar para a estratégia de produto, que está sendo cada vez mais cobrada, a gente está tendo mais profundidade, e também desenvolver um time de engenharia. Esse papel para de fazer sentido. A gente quebra agora entre um Product Manager e um Tech Manager. Então, esse é um exemplo em como a gente vai adaptando, e os nossos papéis foram adaptando para caramba, foram existindo outros papéis, um papel cross de dados para ajudar a formar a cultura de dados e como a gente toma decisão. Então, quando a gente olha para os papéis, é muito entender o que a empresa tem de dor e o que a gente quer resolver com papel. Porque pode acontecer um caso contrário. Você trazer papéis sem ter, às vezes, uma estrutura para embarcar esse papel, você pode trazer pessoas que vão estar desmotivadas ou que não vão conseguir agregar valor na empresa. Eu conversei com algumas pessoas que estavam trabalhando em empresas que estavam em transformação digital e eles tentavam trazer um squad sem a empresa ter um organograma que comportasse essa estratégia de tecnologia. E aí eu tinha PMs falando para mim, putz, eu estou desmotivado, porque eu quero fazer muita coisa, mas a empresa está adaptada a me dar uma planilha com features que a gente tem que fazer todo ciclo. Então, acho que o principal ponto é, quando a gente fala de organograma, não adianta copiar o de nenhuma empresa, porque cada organograma e cada papel e responsabilidade tem um trade-off. E o importante é a gente entender os trade-offs que a gente quer assumir. Lá no começo, a gente assumiu o trade-off de talvez não ter tanta profundidade em engenharia, porque eu estava fora de casa. Começamos a escalar os times, não, queremos ter mais profundidade. E quando a gente não percebe esse trade-off, geram-se débitos. Por exemplo, eu falei que agora na área de lojas e franquias, esse papel de squad lead em alguns times perdurou. Então, eu tenho times com mais débito de engenharia. Trade-offs que a gente fez igual eu falei. E aí, agora, o meu papel é o contrário. Como que eu talvez trago outros papéis e outro tipo de senioridade para resolver esse problema? Então, é muito sobre fazer o diagnóstico e entender como esse papel agrega valor. E adaptar a realidade da empresa. Exato. Eu vou pegar duas, tá? 2 tretas grandes. Pegando um gancho de papel aqui, tá? Esse negócio de papel, gente, uma vez o CTO falou assim, Suzy, não gasta tempo fazendo job design. Job design, descrição lá dos papéis, aquelas trilhas, matriz, não sei o quê. Eu digo, não, mas todo mundo tem que saber para onde é que vai, a descrição e tal. Uma pergunta aqui rápida. Quem já leu toda a trilha de carreira, todos os papéis, o seu mais para frente, quem já leu isso? Olha, ó. Olha, ó. Essa é a verdade. Por isso ele estava certo.
Ninguém lê esse negócio. As pessoas querem conversar com você, entender do trabalho, da responsabilidade, o que é que a gente tem que fazer, o desafio, dentro da squad, dentro do produto, como eu posso ser melhor. E a gente gasta um maior tempo fazendo esse negócio. Monta trilha do PM, trilha do PO, trilha do VSO, e escreve pra caramba. E a gente acha que, tá aqui, ó, toma isso aqui, é quase tomar o produto, né? Toma o produto, toma esse job e te vira aí. E é isso, não leu lá. Então, acho que, pra mim, essa é uma treta grande. A gente fica falando de papel, de um monte de coisa, mas não importa o papel. Acho que as pessoas estão muito mais buscando, assim, um bom líder, um bom set de expectativas, qual é o meu próximo passo. E a gente tem que mudar isso. Produtos, time de agilidade, time de engenharia de software, a gente tem que mudar isso. Essa é uma treta grande. E isso vira um gargalo grande, porque as pessoas fazem uma caminhada grande de produto para entregar um resultado, no final elas não se sentem reconhecidas, aí elas recebem feedback que não era isso que era esperado, ou seja, desapegar um pouco dessas coisas by the book, papel, escrever as coisas, tá vendo? Quase ninguém vê nada. Pessoas, né? Pessoas. Exatamente. A gente trabalhar mais ali na one-on-one, tá mais perto de pessoas. Essa é uma treta grande. Então, eu tenho deixado isso um pouco de lado. Eu falo assim, fulano, quer fazer o quê? Meu chefe, geralmente, né? Chama aí do sei o quê. Pode chamar do que você quiser, a gente escreve assim, mas eu vou te falar, ninguém lê isso. Eu vou trabalhar para que as pessoas entendam e façam o melhor trabalho delas. E eu vou assinar ali num papel as coisas que a gente tem que fazer e para onde a gente quer chegar. Esse é meu acordo. Então, eu tenho buscado mais isso do que o by the book, papel e papapá. E a outra treta, só pra gente fechar esse negócio do Spotify e tal, vou pegar quando eu tava na Acreditas, tá? Meu passado, minha casa anterior, na Acreditas. Passei pela ThoughtWorks, Acreditas, agora COD e tal. E aí lá a gente fez todo um desenho de org design. Aí tinha lá times de auto, times de home, né, automóveis, casa, time de consignado e bank. Aí, anyway, eram 56 squads, 12 tribos. Beleza, até aí tudo bem. Quando a gente botou tudo aquilo, ninguém conseguia trabalhar bem juntos, era uma treta grande, porque, pricing, vamos fazer um negócio de estratégia de preço. Não, esse pedaço está lá em alto, tem um preço para alto, tem um preço para home, tem um preço... Aí lá vem o time de plataforma. Mas peraí, no final do dia, no grande resumo, gente, o produto fez o melhor desenho de todos, e eu estava lá também, tá? A gente pensou tudo no produto. A jornada, a experiência, papapá, estava tudo lindo. Na prática, a gente não pensou em engenharia. Não pensamos. E aí, sabe o que aconteceu? Eu tinha um core, todo um monolito e todo um time de produtos de engenharia design só pensando em auto, só pensando em home, só pensando em consignado e só pensando em bank. A gente não aproveitava nada das plataformas, dos pedaços, né, de engenharia, e as experiências eram diferentes. Você abriu o app da Acreditas era uma coisa, você ia lá no portal da Acreditas para home era uma coisa, tal, e a gente tem que integrar tudo, fazer a mesma experiência para todo mundo. Não foi fácil, porque todo mundo estava cilado. E o desenho de org design favorecia a produtos, uma visão produtizada, legal ali a história, mas a gente não pensou nas plataformas e na engenharia, onde é que estava a responsabilidade de time, tá? Isso eu vejo unânime. Inclusive, a parada lá do Team Topologies, tá? Uhum. Eu estava fazendo consultoria um dia desse, só para fechar o gancho, e aí eu cheguei lá, era um CTO, né? Não vou citar o nome da empresa. E aí, Suzy, aqui, o meu time era assim, eu tinha as squads multidisciplinares, aí eu li o Team Topologies, e aí eu fiz assim, time de front, time de back, time de produto, eu digo, caramba, não era para você ter feito isso, você fez totalmente o contrário do que estava no passado e a gente está tentando fazer diferente. Então, eu acho que tem leituras erradas, tá? E eu acho assim, a minha provocação aí de pessoas que me lideraram, tá? Elas erraram em algumas coisas, mas elas acertaram em outras. De verdade, é treta, né? Que esquece job design, foca em pessoas e fazer um bom trabalho, que eu trouxe para vocês. E esse negócio de org design é assim, Suzy, você não tem que saber só de agilidade. Tem que saber de produto e tem que saber de engenharia. Chegar para o time de produto, vocês têm que saber de engenharia, tem que saber também de agilidade e processo, tem que saber de tudo. Esse negócio da gente só saber uma coisa, um domínio aí a nossa casa, não dá certo, gente. Não dá certo. E não saber, não estou falando aprofundar, mas é entender. Eu sou de agilidade, eu tenho que entender quais são os produtos, como é que eu ajudo no processo, como eu ajudo no bom org design. Entender o então, todo, né? A visão grande. Estratégica do todo, não entender aquele pedaço, apertar aquela porca ali sem entender o que vai dar então, na frente. Assim, no rascunho é lindo. Na prática, se a gente não pensar integrado, não vai funcionar. Não vai funcionar. Tanto a fala da Bianca quanto da Suzy, assim, tem dois pontos que eu achei maravilhoso. Um, que quando a Bianca estava falando do empoderamento, no final das contas, dos times de produto, né? Porque é meio que combinar com os russos, né? Uma coisa é você fazer o desenho lá dos seus times, etc e tal, sendo que se a organização te enxerga apenas como um tradutor de ticket no Gira, porque desenvolvedor é um ser limitado que não consegue conversar com outro ser humano, precisa ter alguém, né, pagiando babá ele, ali, né? Fazendo babá, né? Pelo amor de Deus. Então, se existe essa percepção pela organização, a coisa, você precisa
resolver por aí, né? Aí, dado que você começou resolvendo esse ponto, aí vem nesse cenário que a Suzy trouxe, que eu acho, assim, foi um dos aprendizados que eu tive. Assim, o próprio Team Topologies ajudou com isso, né? Que instintivamente a gente sabia isso. Sabe quando às vezes você está num time que ou não te desafia intelectualmente, pô, é um treco meio besta, tal, tudo assim. Né? Sim, eu faço o meu trabalho, mas não é aquela coisa que você consegue demonstrar suas capacidades enquanto PM, ou o contrário. Meu Deus do céu, tô abraçando aqui o mundo, tô me afogando, né? De um lado, você tem uma pessoa que não engaja porque ela não é desafiada, e do outro, você tem uma pessoa que ela tá em vias de burnout. Né? Ela vai chegar, se ela tentar abraçar o mundo, ela vai se ferrar. Então, tipo, no caso, quando a gente fala do Team Topologies, todo o conceito de carga mental, né, carga cognitiva, que uma pessoa de produto é capaz de absorver a ponto de entregar aquele valor de negócio, pô, isso daí trazer esse vocabulário para a conversa, né, do desenho das squads, eu acho que isso daí foi super, super interessante. E fazer a mesma coisa para engenharia. Né? Porque também não dá pra gente falar assim, pô, do ponto de vista de produto, tá, beleza, isso daqui é super desafiador. Só que, cara, aí você posiciona o time de engenharia para ter que mexer, para conhecer basicamente a stack completa que você tem na empresa. Ferrou! Né? O ponto, então, eu só queria trazer esse cenário, assim. Existem muitas nuances quando a gente fala, né, desses frameworks, desses aprendizados, que eu acho que são super interessantes, e quando você consegue, de fato, considerar essas nuances, né, enfim. No caso aqui, a gente está falando de desenho de times. Poxa, isso daí é super legal. E aí, ó, vou até fazer parada. Desculpa, estou falando muito, mas só outro ponto. Quando a gente fala de nuance, outra coisa, quando a gente fala assim, framework e tal. Isso daí a gente está falando de desenho de time, team topology, etc. Aí você vai falar árvore de oportunidade, da Teresa Torres. O tanto de árvore de oportunidade torta que eu já vi aí, Jesus Cristo amado, Pois meu irmão. É feio, é triste a coisa. As pessoas se apegam muito aos frameworks e esquecem de olhar, como a Suzy falou ali, pessoas no primeiro momento e adaptar, como a Bianca falou, a realidade do dia a dia da empresa, a necessidade do investidor, do fundo, quem está por trás ali, para a gente poder entender qual é o melhor modelo, né? É uma questão de qualidade de execução também. Eu concordo total com isso, né? Mas, tipo, a diferença entre a aplicação de um framework por alguém que, tipo, leu o livro e, tipo, tá entendendo e tal, claramente é diferente de alguém que já tem já tem mais experiência. Isso. E pegando esse gancho, pessoal, para a gente seguir aqui e abrir para as perguntas também finais, como é que vocês enxergam esse futuro da área de produto, né, do desenvolvimento de produtos, com todos esses desafios que a gente falou, pessoas, adaptação do by the book para a realidade das empresas, e agora com esse mundo cada vez mais ansioso, com inteligência artificial, com as pessoas querendo cada vez mais rápidos resultados, sem tempo às vezes de testar e tudo. Como é que vocês veem os desafios para os próximos anos, principalmente para 2024? Boa. Eu vou pegar o gancho dando um step back. O que é um framework? Qual que é a definição de framework? Falando um pouco na minha visão, o framework é uma estrutura que te guia a executar um processo seguindo algum guidelines. Então, é uma forma de você atuar sobre algo. É uma estrutura que te ajuda a executar algum processo. Seja um processo que a gente estava falando mais alto nível de organograma, ou um processo de entrevista com o usuário, ou um processo de definição de meta. Entendendo que framework é isso, qual que é o princípio, para mim, que todo profissional do futuro precisa entender? Quais são os princípios que esse framework quer estruturar? Porque o framework, no final, ele é uma forma de fazer isso. E vão existir várias outras. Por exemplo, as discussões mais inúteis que eu acho no LinkedIn são pessoas discutindo esse framework é correto. Não, esse framework é errado. Para mim, isso é indiferente, porque quais são os princípios que vocês estão discutindo? Às vezes, a galera está dizendo a árvore da oportunidade não faz mais sentido. Vai ter outro processo. Não, às vezes o processo está com os mesmos princípios, ele só mudou a forma de visualizar. Então, para mim, qualquer framework que qualquer pessoa de produto for executar, minimamente é pegar um papel e uma caneta e escrever quais são os princípios que estão por trás disso. Por exemplo, o objetivo final, né, que você quer alcançar. Exato, quando a gente fala de um OKR, tem princípios de alinhamento, princípios de transparência de meta da empresa, tem princípios. O OKR é uma forma. Já falei com várias pessoas que as empresas rodam isso de outra forma. Flight level, sei lá, qualquer outra coisa. É só um método. Então, acho que o primeiro é entender quais são os princípios que estão por trás do framework. E aí, como profissional de produto, pensando no futuro, é entender quais são as habilidades que eu tenho que me desenvolver para que eu tenha a melhor capacidade de executar esses princípios, seja num framework ou no outro. Então, é sobre fazer diagnóstico... Independente do framework, porque acho que até o Diego Eis, ele, na newsletter dessa semana, ele falou as pessoas de produto precisam seguir menos processos e correr mais riscos.
Pô, essa frase eu achei muito legal, porque quando a gente fala da inovação, a gente tem que se expor um pouco a risco. E se a gente segue os processos by the books e não entende os processos, os princípios por trás, a gente perde a oportunidade de pensar em formas melhores de fazer o meu trabalho. E aí, às vezes, a minha empresa tem um desafio que esse framework não roda tão bem, porque esse princípio não é necessariamente o que eu preciso atacar com a empresa, é outro. Então, às vezes, é eu mudar o framework, mudar a forma que eu penso, sabe? Um pouco assim, olhando para o cenário futuro, que eu estou buscando, e aí como liderança, tá? E independente do papel que eu estou, com produtos, portfólios, agilidade, não importa. O que eu estou buscando muito eu falei muito de pessoas, né? E para mim isso é muito importante. Então, as pessoas, elas sentem essa vontade, eu vejo essa curva também grande, né? De ser escutada, elas querem ser escutadas, sabe? Tipo, dar as ideias delas, construir, melhorar os produtos e tal. E elas estão muito encaixotadas por conta de job design, de papel XPTO, tu é especialista, tu é produto, tu é tal. Então, eu quero tentar tirar o melhor das pessoas. Né? Que são Exatamente. Acho que caixinhas empacota fechadas. demais. Eu acho que ele pode ser um guia, mas eu acho que empacota bastante. Está sufocando as pessoas. Eu acho que todo mundo quer ser escutado. E eu queria muito que as pessoas se realizassem em fazer uma entrega legal, que foi construída a partir das ideias delas e não só algo que a gente colocou no papel. Tem duas coisas que eu estou buscando bastante também, que é pensamento estratégico. A gente fala muito disso. Eu não sei vocês, mas eu sinto que as pessoas têm muita dificuldade de fazer isso. Muita. Muita gente me chama, Suzy, eu sei até colocar uma coisa no papel, mas eu não tenho esse pensamento estratégico e como convencer, influenciar e mostrar a minha ideia. Eu queria ter mais isso. Então, estou tentando, pelo menos nas atividades, nas minhas interações, estar mais perto disso. E aí eu acho que aí é onde saem os produtos incríveis. A gente tinha aquelas bolinhas, né? Produto e business, engenharia, data e tal, mas acho que os produtos incríveis nascem a partir de pessoas felizes, fazendo com propósito as coisas delas, sendo reconhecidas, e eu acho que com pensamento estratégico, tá? Eu mudei lá na empresa o papel de PO, tá, não vou nem discutir muito sobre isso, mas vamos chamar pelo menos de BPO, alguma coisa assim. Eu quero que as pessoas pensem no business, eu quero que elas estejam perto da estratégia, eu quero que não importa o papel. Joguei fora até o papel, no modo de falar o nome, o título. Assim, elas têm que estar perto do que elas estão fazendo, tá? Então, para mim, essa parte de pensamento estratégico ela é muito forte. Eu sinto essa conexão das pessoas, todo mundo querendo como é que eu posso ser mais estratégico, como eu posso colocar. E o último, que eu ia só fechar aqui, é influência e persuasão. A gente fala muito de colaboração, mas colaborar não é fácil se você não sabe influenciar com as suas ideias. Se você não tem pensamento estratégico e você não sabe influenciar. Então, é outro caminho que eu tenho buscado muito para o pessoal de produtos. Eu vejo ideias boas, eu vejo desenhos bons, sabe? Eu tenho a melhor pessoa do meu time ali comigo, mas não tem essa capacidade ainda, skills, de como influenciar, como encaixar a ideia, como estruturar a comunicação isso. adequada, né? A comunicação Exatamente. é um grande problema em todas as locais. Exatamente. Então, para mim, são essas 3 fronteiras que eu tenho buscado muito, são os meus maiores desafios, porque eu estou tocando em pessoas e cultura. O Thiago estava falando dos desafios para o futuro, né? Um monte de coisa aí que acabam começando a falar, né? Que às vezes eram coisas que já foram faladas no passado, né? Inovações, etc. Só que, assim, por mais que existem essas diferenças, no final das contas, vou falar de um jeito meio tosqueira, tá? Mas é mais ou menos assim, parece que a gente se emociona um pouco com alguma coisa, vem aí, o treco brilha, tal. Só que no final das contas, o que a gente está... Qual que é o nosso papel como pessoas de produto? A gente está gerando valor para alguém, né, gerando valor, resolvendo uma dor, né, resolvendo algum problema, ajudando alguém, às vezes é uma pessoa, às vezes é um profissional, às vezes é uma organização, a avançar, seja, né, financeiramente, seja, enfim, qualquer dor. A gente está fazendo isso ao mesmo tempo que a gente está gerando valor para a organização onde você está. Então, tipo, no final das contas, quando você consegue introjetar isso na cabeça das pessoas de produto, que parece ser meio óbvio, mas talvez você eu imagino que vocês já tenham interagido com várias pessoas de produto, principalmente no início de carreira, em que elas não conseguem incorporar essa verdade, sabe? Elas acabam sendo muito mais naquele que é tipo meio a tarefeira, meio a pessoa que ela está ou pensando de uma maneira muito apaixonada para resolver a vida do usuário, resolver algum problema, ao invés de pensar na organização também. Eu vou contar um caso, né? Eu trabalhei em uma cacetada de empresa aí, Viva Real, Zap, não acredita, rapidinho, OLX, até chegar aqui na Memed. E assim, numa dessas empresas, tinha um produto, uma plataforma maravilhosa, que tinha uma visão de realmente resolver a vida, né? A gente acredita que ia gerar muito valor
resolver vários problemas de pessoas que estavam envolvidas naquilo ali, só que não tinha uma forma de monetização no curto prazo tão clara. E aí, qual que é? Quando você vem com uma visão apaixonada dessa, ninguém vai chegar e vai falar assim, cara, que bosta isso, que horrível isso daí. Não quero ajudar esse seu usuário a ter uma vida melhor. Ninguém vai falar isso. Mas a cada momento que for necessário priorizar budget, é do seu lado que provavelmente, né, putz, ó, tá apertado aqui, a gente precisa trazer retorno no curto prazo. Enfim. E aí, esse eu acho que foi um baita de um aprendizado em que, de um lado, a gente, poxa, eu pesei muito para um lado, sabe? Putz, fui muito só pensando em resolver problemas e não necessariamente pensei no papel completo da pessoa de produto, né? Entregar valor para alguém nessa jornada, gerando valor também para o negócio, ao mesmo tempo que precisa estar alinhado com a estratégia. Eita, Boa, vou pegar as perguntas aqui do pessoal, mas eu acho que é isso. A gente, para criar produtos incríveis, como a Suzy falou, não dá para a gente só olhar o lado apaixonado, o lado glamouroso. A gente precisa olhar também a geração do valor para o negócio ali que ele está gerando. Aprendizados. Isso aí. A primeira pergunta é: qual a estrutura atual dos times de produto do Grupo Boticário? Bora lá. Primeiro, não existe uma estrutura de produto. De novo, pessoal, somos multicanal, multimarca. Vou falar alguns exemplos de diretoria. A gente tem uma diretoria de produtos financeiros, a gente tem uma diretoria de e-commerce, a gente tem uma diretoria de marketplace, a gente tem uma diretoria de lojas. Então, não existe uma estrutura. Cada diretoria passou por diferentes momentos de internalização de time, tem diferentes complexidades. Mas hoje, por exemplo, na estrutura que eu estou, em nível de squad, a gente tem uma estrutura mais próxima do padrão, né? Então, a gente tem um tech manager, a gente tem desenvolvedores, a gente tem product designers e a gente tem um PM. E aí vai subindo, né? A gente tem um GPM, matricialmente, cuidando da gestão dos product managers, e a gente tem um tech manager que cuida da gestão também dos times, né? Então, o tech manager 2 cuida dos tech managers 1. E isso vai subindo ali. Então, essa é a estrutura mais próxima que a gente tem, mas tem estruturas diferentes, tá? Então, acho que o primeiro ponto para desmistificar e que casa com o que a gente está falando, não tem uma estrutura padrão. Mas, em geral, é uma estrutura matricial, uma carreira de produto, uma carreira de engenharia e uma carreira de UX. O quanto isso é quebrado depende da diretoria. Por exemplo, eu hoje, como head de produto, eu estou com engenharia de software e produto comigo. Então, eu cuido das lideranças de engenharia e das lideranças de produto. Para mim, isso é importante, porque o desafio cultural que eu tenho é fazer as áreas se casarem mais, terem estratégias mais alinhadas. Tem estruturas pares minhas que não, a pessoa de produto está só com as lideranças de produto. Então, depende. Tá? No meu caso, por exemplo, de novo, engenharia e produto está comigo. Boa. Tem mais aqui algumas perguntas, vou pegar as mais votadas aqui para a gente aproveitar o tempo. Como motivar a pessoa de produto que atua como tiradora de pedido por cultura da empresa? E como mudar o cenário se a empresa não quer? Eu vou falar, foi inacreditas, lá na área lá de home equity, o que aconteceu? Lá tinha uma questão em que os times eles estavam meio orientados, meio que parzinho com a área de negócio, né? E aí tinha até o mesmo nome. Então, tipo, cada área de negócio tinha um PM para chamar de seu. Ó, fulano de tal vai tirar meus pedidos. Qual que é o ponto nisso daí, né? Como é que você resolve? Primeiro, tipo, teve um respaldo da organização. Tipo, eu cheguei lá, né, não sabia de nada, não conhecia ninguém, então eu falava, viu, não vai mais funcionar dessa forma. Tudo bem eu tretar um pouco, tinha acabado de chegar lá, não tem problema. Mas também você tem que posicionar a pessoa como da seguinte forma, o discurso. Ó, eu não tô aqui para tirar pedido para você. Você tem esse seu objetivo, eu tenho mesmo. E aí, olha só o que eu já estou fazendo aqui para resolver esse ponto. A partir do momento que você traz uma sugestão, você não apenas você traz sugestão, você mostra um entendimento diferente do problema que aquela pessoa que é a área de negócio tem, você se torna um parceiro. E aí você também acaba ganhando um pouco mais de autonomia. Posso só pegar um gancho? É muito importante a gente identificar o que é raiz e o que é sintoma. Às vezes, uma pessoa ser tiradora de produto, tiradora de features, é um sintoma. As raízes podem ser inúmeras. A pessoa pode tirar pedido porque o stakeholder é complexo e exige. Então, talvez a forma de ação, o plano de ação, seja uma visão mais de gerenciamento de stakeholder e proteção do time, para o time ter autonomia. Às vezes a pessoa tira pedido porque a pessoa tem um gap técnico. Ela não sabe fazer além disso. Ela vem de um cenário cultural que ela recebia as demandas, entre aspas. Já, né? Então, talvez o papel seja formar essa pessoa. Então, é sempre identificar qual que é a raiz desse sintoma também, né? Nossa, desculpa, mas tem uma coisa que é muito emblemática, assim, tem esse processo de transição. Quando você começa com
você traz a possibilidade de um PM ter mais autonomia, uma pessoa de produto ter mais autonomia. Você, porra, agora eu sou dono da coisa toda, maravilha. Só que aí, o ponto é que essa pessoa ela não está treinada para isso e os pedidos de fora, eles vêm com mais qualidade. Então, tipo, você tem que causar suas sandálias de humildade porque você ainda não está no nível de sentar à mesa. Você realmente... Tudo bem você ouvir a área de negócio porque ela está pensando nisso faz bastante tempo. É um processo. Ó, eu tava até respirando aqui. Que é treta, desculpa aí a invasão, tá? Mas sabe qual é o problema? É o danado job design. A gente ficou inventando coisas, sabe? Tem um monte de coisa para fazer, fulano faz isso porque é menos experiente, esse é mais experiente e tal. Tá errado isso, sinceramente. Desculpa, a gente tem que mudar como sociedade. Eu acho que a gente tem que dizer assim, ó, pessoal, isso aqui é o que a gente tem que fazer dentro da squad, beleza? Quem quer pegar que tema? Tem gente que gosta de tirar o pedido, tem gente que quer escrever histórias, tem gente que quer estar no roadmap, às vezes todo mundo quer estar no roadmap. A gente só precisa coordenar o momento disso, o tempo que a gente vai gastar nisso, e no final, quem vai criar uma síntese, quem vai colocar. Eu acho que a gente não quer meio que coordenar as coisas, quer acelerar tudo, e a gente acaba colocando as pessoas em caixinhas. Então, de novo, trilha de carreira é o assunto do momento, no sentido assim, como a gente destrói esse negócio? Vamos abrir até uma talk disso aí, que é como é que a gente tira isso no bom sentido da gente, que é continuando dividindo responsabilidades, mas no final do dia a gente só poderia chegar assim, ó, esquece as labels. E pergunta, tá aqui a squad, o que a gente quer fazer, o que é melhor que a gente faz? E às vezes até levantar a mão, cara, tu já pegou muito roadmap, deixa eu fazer um pouco disso também? Por que não? Estou preparada, se eu não sei, eu quero parear com você, eu queria fazer isso com você. Então, acho que a gente perde extrair muito o melhor isso. das pessoas, né? E não ficar focando no que está ali no Mas papel, a gente né? perde, a gente encaixou tanto, denominou tantas coisas, que fica assim, para você sair disso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a gente está perdendo o time e a inteligência e a capacidade das pessoas, sabe? Boa. Ó, mais uma pergunta aqui. Como extrair informação do time quando tudo está na cabeça dos mais experientes? Documentar seria a solução? Mas como fazer isso? Então, acho que tem um pouco a ver com a perda de tempo que a gente falou, de não só do job design, mas de gastar o tempo documentando tudo, até que momento é importante e quando isso para de ser importante e passa, às vezes, a atrapalhar. Talvez eu não seja a melhor pessoa para responder, porque eu sou a pessoa da documentação. Então, para mim, documentação é sempre fundamental. E uma coisa que eu falo muito para o meu time é: documentação não é só para transparência e compartilhamento de informação. Documentação é para planejamento. O que não está documentado provavelmente está mal planejado, porque ninguém foi lá e anotou todos os riscos, todo o impacto, todas as possibilidades. Então, eu diria que documentação, sim, é fundamental. Além de colocar o que está na cabeça de alguém ali para transparência, mas para garantir um bom planejamento do que vai ser feito também, sabe? E conectando com isso daqui da pergunta, trazer a ideia que está na cabeça dos mais experientes, já passaram para essa turma que está começando e às vezes não tem esse know-how ainda. Eu venho da ThoughtWorks, né? Até ThoughtWorks, ele é cri-cri nisso. Quem tiver por aqui já vai saber que está de casa, que aí já sabe como é que é. A TW tem muito isso. Ou a documentação ela é viva, ou porque você gastou tempo fazendo isso. Eu adoro esse negócio, essas coisas que você fica pensando assim, porque até às vezes eu faço documentação e falo, por que eu fiz isso? Sabe? Eu acho que a documentação ela tem que ser mais estratégica e menos conceitual e menos microgerencial. Tá? A gente que gasta muito tempo escrevendo um monte de coisa que, assim, as pessoas só precisam saber o que é. Qual é o resultado que a gente tem que chegar, cadê as iniciativas, tá tudo ali, tem até gira, não sabe nem usar o gira, tá lá no gira, lá as iniciativas. Beleza, para que uma documentação para ficar reportando em repórter? Tá lá, tá dizendo que tá atrasado, não tem pessoa fazendo, tá despriorizado, tá sem ninguém. É o óbvio, é o óbvio. Então, assim, eu não sou contra a documentação, acho importante em alguns momentos, depende do time, às vezes o time está meio inseguro, quer detalhar um pouco mais e tal, mas eu sou muito a favor assim, de sair um pouco da documentação e a gente ter uma estratégia muito clara. O que a gente quer fazer no quarto, no mês, quais são as nossas prioridades, não prioridades, o que cada um vai fazer, qual é a jornada de cada um nesse ciclo. Isso, para mim, é mais importante para encaixado e é mega difícil, porque dá trabalho para a liderança, tá? É por isso que a gente encaixa as coisas. Né? Uma visão mais estratégica para todo mundo poder pensar junto, né? Com eu certeza não sou o resultado contra o final vai ser processo e a melhor. documentação. Eu só acho que a gente usa muito isso para ficar menos perto do time. Essa é a minha visão, tá? Vou dar pitaco rápido. Assim, nesse ponto aí de, tipo, uma pessoa que manja tudo, primeiro parece que é uma dinâmica de poder aí, né? Tipo, a pessoa que manja tudo, não compartilha informação, tá bem? Isso daí é uma defesa dessa pessoa. E aí, você como organização... Corporativismo, né? Você reconhecer que isso é um problema da organização, é um risco da organização, já é o primeiro passo. E aí todo o restante eu tende a evoluir a partir disso. Boa. Pessoal, acho que estamos terminando aqui o nosso tempo. Obrigado aí, Bianca, Suzy, Renato. Valeu, gente. Obrigada aí, galera.